Você está pensando se foi escolhido por Deus para um propósito especial. Você não tem certeza de como Deus está trabalhando em sua vida. Se sim, este vídeo é essencial para você. Ao longo desta apresentação, irei revelar 10 sinais inconfundíveis que indicam que você pode ser um dos escolhidos de Deus. Ao compreender esses sinais, você obterá uma visão inestimável sobre como navegar no caminho único que Deus projetou especificamente para você. Além disso, você compreenderá as profundas responsabilidades que acompanham o fato de ser escolhido por Ele. Portanto, assista a este vídeo até o final para receber inspiração divina que poderá transformar sua compreensão do seu papel no plano de Deus. Antes de prosseguirmos, é crucial reconhecer a importância de se envolver com esse conteúdo. Por favor, considere clicar no botão curtir para mostrar seu apoio e ajudar a espalhar esta mensagem para outras pessoas que também podem se beneficiar dela. Os escolhidos de Deus são indivíduos que Ele seleciona e separa para cumprir seus propósitos divinos na Terra. Eles não são meramente aleatórios, antes, são escolhidos pela sua vontade soberana para cumprir missões específicas nas diversas esferas da vida. Estes escolhidos emergem frequentemente como libertadores e salvadores em momentos críticos da história. Considere os exemplos das Escrituras: Moisés, escolhido para libertar os israelitas da escravidão da tirania do faraó, e José, dotado de sabedoria divina para salvar o Egito e as terras vizinhas da fome. Essas pessoas exemplificam a honra e a responsabilidade que advêm de estar entre os escolhidos de Deus. Romanos 8:30 reforça esta verdade: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Este versículo sublinha a sequência divina pela qual Deus orquestra a vida dos seus escolhidos, desde a predestinação até à glorificação. Os escolhidos de Deus carregam o fardo único de contribuir para tornar o mundo um lugar melhor de acordo com o seu plano divino. Portanto, é fundamental que cada pessoa discerna seu lugar e papel como escolhido. Se você não tiver certeza se foi escolhido, é imperativo buscar a compreensão de como Deus deseja que você cumpra seu chamado divino. Esta jornada de descoberta é essencial para alinhar sua vida com o projeto de Deus e manifestar seus propósitos. É importante notar que o impacto de um escolhido vai além da realização pessoal. Os destinos de muitos outros estão interligados com a realização e manifestação do seu propósito. Por exemplo, considere Elias e Eliseu, cujas histórias são inseparáveis devido à obediência de Elias à designação de Deus, que abriu o caminho para a unção e porção dupla de Eliseu. Da mesma forma, a obediência de Abraão permitiu bênçãos que se estenderam a Ló, demonstrando a interconexão dos escolhidos de Deus no cumprimento do seu plano divino. Concluindo, ao assistir a este vídeo, você obterá não apenas clareza sobre se é um dos escolhidos de Deus, mas também orientação sobre como viver seu chamado de maneira eficaz. Aproveite esta oportunidade para explorar o seu papel no grande desígnio de Deus e descobrir o profundo impacto que você pode ter nos outros e no mundo. A sua jornada como escolhido faz parte de uma narrativa maior orquestrada por Deus e, ao compreender e abraçar o seu papel, você pode cumprir o seu propósito e trazer glória ao seu nome. Você sabia que Deus resgatou Ló da destruição iminente por causa de Abraão, seu escolhido? Da mesma forma, a vida de muitos depende da sua descoberta do plano específico de Deus para a sua vida. Compreender o seu papel no grande desígnio de Deus é fundamental. Vamos nos aprofundar os 10 sinais claros. Em primeiro lugar, há instruções específicas. Deus chama seus escolhidos para um padrão de vida mais elevado, diferenciando-os dos outros. Quando você começa a perceber Deus fazendo exigências únicas à sua vida, isso significa que você foi escolhido. Estas instruções podem nem sempre estar alinhadas com as normas sociais, eles são feitos sob medida especificamente para você, refletindo o desígnio intencional de Deus. Por exemplo, os pais de Sansão foram instruídos a não cortar o cabelo, não porque fosse inerentemente errado, mas porque Deus tinha um propósito maior para ele que exigia adesão a este mandamento. Da mesma forma, se Deus lhe pede para ajustar seus hábitos, escolhas ou atividades, mesmo que pareçam inconsequentes para os outros, é crucial dar ouvidos à sua voz. A obediência é a chave para cumprir seu papel como escolhido. Em segundo lugar, há o despertar espiritual. Quando você experimenta uma nova agitação em seu espírito rumo a uma comunhão mais profunda com Deus, é um sinal significativo. A navegação eficaz no plano de Deus para a sua vida requer uma conexão profunda com Ele. Deus desperta dentro de você uma fome por sua presença e sua palavra, aproximando você dele. Este despertar espiritual não é acidental, é a maneira de Deus preparar você para um propósito maior.
Passar tempo em sua presença durante esta temporada traz transformação e clareza à sua identidade nele, limpando você de tendências que não estão alinhadas com sua vontade. Em terceiro lugar, ele chama você para o isolamento. Períodos de solidão são comuns para aqueles escolhidos para missões divinas. Durante esses tempos, Deus refina e prepara você para a tarefa específica que tem pela frente. Ele entende a necessidade de podá-lo e moldá-lo para que você possa cumprir efetivamente seu chamado. Assim como os metais preciosos passam por intenso refinamento para revelar seu verdadeiro valor, Deus usa o isolamento para moldar você no vaso que Ele pretende para seus propósitos. Abraçar esta época de poda garante que você esteja equipado para funcionar efetivamente na esfera para onde Deus o está chamando. Em resumo, reconhecer estes sinais, instrução específica, despertar espiritual e isolamento para refinamento, é crucial para discernir e abraçar o seu papel como escolhido no plano de Deus. Cada sinal ressalta a preparação e orientação intencional de Deus, moldando você em seu instrumento para um impacto significativo no mundo. Imagine se Davi tivesse enfrentado Golias sem a preparação que recebeu enquanto cuidava de ovelhas no deserto. Foram essas mesmas experiências que o equiparam para enfrentar o gigante com confiança. Preparado para eles. Sempre que Deus o direciona para momentos de solidão e tranquilidade, é um sinal claro de que Ele pretende trabalhar profundamente em seus escolhidos. Quais são os outros sinais que indicam o chamado de Deus em sua vida? Número 4. Ele elimina pesos pesados. Deus entende a importância crítica do seu foco na tarefa em questão. Seus escolhidos são indivíduos de quem Ele exige que mantenham atenção inabalável. Portanto, Ele remove tudo que possa atrapalhar sua obra em sua vida. Se Deus perceber que um determinado relacionamento ou influência irá obstruir seu propósito, Ele poderá criar distância ou remover essa pessoa de sua vida. É importante não resistir à providência de Deus quando você o observa separando você de certos indivíduos. O discernimento também desempenha um papel crucial aqui. Ele permite que você reconheça quando certos relacionamentos precisam ser eliminados de sua vida. A separação de Abraão de Ló é um excelente exemplo. Gênesis 13:14 relata: O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: Olha ao redor de onde você está, para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Esses pesos pesados podem interferir na agenda divina de Deus para sua vida, e é por isso que Ele orquestra sua remoção. Você também deve prestar atenção aos padrões pelos quais Deus lida com você e seguir o exemplo. Qualquer coisa que não esteja alinhada com o propósito de Deus para a sua vida é um peso que deve ser deixado de lado antes que você possa abraçar plenamente o seu chamado. Número 5. Ele tira as roupas velhas. Quando Deus deseja caminhar intimamente com você, Ele o liberta das garras do pecado e quebra os ciclos do inimigo em sua vida. Deus escolhe vasos que são santificados e purificados para seu uso. A mensagem que você transmite ao mundo deve originar-se de um lugar de pureza e santidade. Muitas vezes, os escolhidos de Deus podem não ser inicialmente os indivíduos mais moralmente exemplares. Você pode se ver enredado em vários pecados ou padrões destrutivos. Entretanto, quando Deus seleciona você para um propósito específico, Ele começa despindo essas roupas velhas. Em Zacarias 3:4, vemos Josué diante do anjo do Senhor com roupas imundas, simbolizando pecado e vergonha. O anjo ordena: tire suas roupas imundas, significando a remoção da mancha do pecado de sua vida. Este processo de limpeza significa a preparação de Deus dos seus escolhidos para um serviço honroso e impactante. Quando você observar Deus removendo as vestes do vício, da imoralidade ou de qualquer outra forma de injustiça da sua vida, preste atenção, é uma indicação clara de que Ele o chamou para um propósito maior. Como afirma 2 Timóteo 2:21, aqueles que se purificarem destes últimos serão instrumentos para propósitos especiais, tornados santos, úteis ao Mestre e preparados para fazer qualquer boa obra. Abrace este chamado superior, permitindo que Deus o conduza através de um processo de poda e purificação, subjugando assim todo o desejo carnal. Número 6. A voz de Deus. A sua capacidade de discernir e responder à sua voz é um sinal definitivo de que você é um dos escolhidos de Deus. Deus procura consistentemente comunicar-se com seus indivíduos escolhidos. Quando Samuel foi chamado para compreender o seu propósito, Deus o chamou repetidamente. Inicialmente, Samuel confundiu a voz com a de seu mentor, Eli. Eventualmente, Eli reconheceu que era Deus chamando Samuel. Ele instruiu Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:8-9.
Da mesma forma, Deus fala com você de várias maneiras, por meio de sua palavra, por meio de oração, por meio de sugestões interiores e por meio do conselho de outras pessoas. Desenvolver uma sensibilidade aguçada à sua voz é essencial para discernir e abraçar seu chamado específico em sua vida. Esta versão detalhada expande os sinais do chamado de Deus, fornecendo insights e conexões mais profundas com exemplos bíblicos, enfatizando a importância do discernimento e da obediência no reconhecimento e cumprimento do propósito de Deus para sua vida. Você sente Deus chamando você também? Se você estiver sintonizado com sua voz, isso significa que você tem um propósito divino esperando para ser cumprido. É crucial começar a prestar muita atenção a essa voz e responder sempre que você a ouvir. Número 7. Um forte desejo de ajudar os outros. Quando um desejo persistente de ajudar e elevar os outros preenche seu coração, isso serve como um indicador significativo de seu chamado. Deus se comunica não apenas por meio de sua voz, mas também por meio de suas emoções e inclinações. Você se emociona com a empatia pelas crianças carentes. Você sente uma profunda preocupação ao encontrar alguém que enfrenta adversidades. Você é obrigado a ajudar vítimas de traumas e injustiças. Esses impulsos compassivos poderiam muito bem ser a maneira de Deus chamar você para seu propósito. Assim como o amor ilimitado de Deus compeliu Jesus a embarcar numa missão de redenção para a humanidade, a sua inclinação para ajudar os outros está alinhada com os mandamentos de amor de Deus. Abrace e atue de acordo com esses desejos, reconhecendo-os como sinais divinos que o guiam para o cumprimento do seu propósito. Número 8. Direção divina. Deus deseja que seus escolhidos permaneçam alinhados com seus planos. Ele o guia consistentemente pelo caminho certo porque entende o significado de sua tarefa. Se você sentir uma força invisível direcionando seus passos e iluminando o caminho correto a seguir, é uma indicação clara de que Deus tem uma tarefa específica para você. Ao discernir a orientação de Deus, lembre-se de que Ele transmite sua sabedoria àqueles que se aproximam dele com humildade e disposição para ouvir. Que outros sinais você deve estar atento? Número 9. Um senso de liderança. Muitos indivíduos escolhidos são chamados para posições de liderança, confiados por Deus com o zelo de guiar e inspirar outros. Se você assume naturalmente papéis de liderança ou se outros se submetem voluntariamente à sua orientação e mentoria, é um sinal profundo de que Deus deseja que você lidere. As pessoas são atraídas a seguir seus conselhos e orientações porque seu propósito divino atua como um farol, atraindo-as para o discipulado e o seguimento. Valorize esta responsabilidade e aproveite-a para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Em resumo, reconhecer estes sinais, uma capacidade de resposta ao chamado de Deus, um forte desejo de ajudar os outros, uma orientação divina guiando o seu caminho e um sentido de liderança confiado por Deus, proporciona clareza e confirmação do seu propósito divino. Abrace estes sinais com humildade e prontidão, sabendo que a orientação e o poder de Deus estão com você em cada passo do caminho. Número 10. Você possui dons naturais únicos. Os escolhidos possuem habilidades especiais para as tarefas que irão realizar. Deus sempre garante que Ele lhe dará facilidade ou alguma vantagem na área que Ele o chama para atuar. Esses presentes são a prova da unção de Deus em sua vida. Se você estiver demonstrando uma habilidade sem esforço, deve prestar atenção a ela. Pode ser canto, dança ou arte. Você pode até ser um gênio especial com números. Deus governa com soberania e sempre tem uma razão para tudo o que faz, então tudo o que você faz com facilidade é um sinal de que o divino tem um propósito para você, escolhido. Esses sinais claros são a maneira de Deus colocar você em foco. Agora que você entende quem você é, a próxima coisa que você deve fazer é descobrir sua responsabilidade. A primeira coisa que você precisa fazer é abraçar constantemente os períodos de solidão. Ajuda se você tiver a perspectiva certa em relação à temporada de isolamento. Você tem que entender a necessidade de Deus de separá-lo. Ele faz isso para que possa realizar sua obra em sua vida. O tempo de tranquilidade pode oferecer uma transformação que mudará sua vida, se você estiver aberto a isso. Esses períodos costumam marcar o processo de nascimento dos escolhidos. Pode não ser fácil passar por isso, mas é vital para sua tarefa. Não lute para atrapalhar sua obra. Permita que Ele o refine em uma de suas maiores obras-primas. Você também deve trabalhar em sintonia com Deus em seus momentos de solidão. Quando você percebe que Deus está fazendo com que você mantenha distância de certas pessoas, você deve dar ouvidos a Ele. Talvez Ele queira que você fique longe de algumas atividades sociais e se concentre em outras coisas.
Preste atenção a ele em seu período de isolamento. Deus pode pedir que você faça discipulado com uma determinada pessoa. Veja isso como um momento de treinamento, porque Deus garantirá que Ele o edifique por meio de outros que foram à sua frente. Isso ocorre porque Ele quer que você esteja equipado com tudo o que for necessário para cumprir o seu chamado. Em 1 Reis 19:16, Deus instruiu o profeta Elias a ungir Eliseu como seu sucessor, sinalizando Eliseu como o escolhido para continuar a missão de Elias. Para Eliseu, esse chamado deve ter sido um momento de profunda decisão e dedicação. Sua jornada começou com um ato crucial de separação e compromisso, reminiscente de uma época de isolamento. A passagem em 1 Reis 19:20-21 retrata vividamente a resposta imediata de Eliseu ao chamado de Elias. Deixando para trás seus bois, Eliseu correu atrás de Elias, pedindo para se despedir de Elias. A resposta concisa de Elias, volte. Sublinha a urgência e a determinação exigidas de Eliseu. Num gesto ousado de compromisso, Eliseu sacrificou a sua junta de bois, simbolizando o fim definitivo da sua antiga vida de agricultor. Antes de embarcar em sua jornada para servir Elias como seu devotado atendente. O exemplo de Eliseu destaca a importância da separação e da obediência quando chamado por Deus para orientação ou liderança. Apesar da rapidez do chamado e dos sacrifícios pessoais exigidos, Eliseu demonstrou fidelidade inabalável no seu serviço a Elias. Através de sua dedicação e capacidade de ensino, Eliseu aprendeu tudo o que era necessário para cumprir seu propósito divino. Quando chegou a hora, ele recebeu uma porção dobrada da unção de Elias, um testemunho das abundantes bênçãos de Deus sobre aqueles que buscam de todo o coração o seu chamado. Se você descobrir que Deus o guia em direção à orientação ou uma função específica, não hesite como Eliseu não hesitou. Deus deseja conceder-lhe suas bênçãos, mas muitas vezes o isolamento serve como caminho para o refinamento e a preparação. É crucial edificar-se ao discernir o propósito divino de Deus para a sua vida. O local de preparação é essencial para o cumprimento eficaz do seu chamado divino. Assim como Davi foi ungido como rei pelo decreto de Deus, ele aprimorou diligentemente suas habilidades para ascender ao trono. Deus valoriza a excelência e o profissionalismo em todos os aspectos, como evidenciado pela ordem e eficiência meticulosas demonstradas na criação do mundo. A busca pela excelência requer esforço deliberado por meio de treinamento e prática. Invista no desenvolvimento de seus dons e talentos, concentrando-se em áreas que são naturais para você. Busque treinamento e certificações profissionais enquanto aguarda a próxima instrução de Deus. Sua paixão e talentos são as chaves que abrem portas para descobrir e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Lembre-se da sabedoria de Provérbios 18:16. A dádiva de um homem abre-lhe caminho e leva-o diante dos grandes homens. José, escolhido por Deus, encontrou o caminho para o palácio através do seu dom de interpretar sonhos. Os caminhos de Deus são realmente misteriosos, escolhendo vários meios para impulsioná-lo em direção ao seu destino. Seu papel é desempenhar fielmente sua parte nesta jornada divina de preparação e realização. Na sua jornada como escolhido de Deus, o crescimento e a preparação são cruciais. É essencial estar ciente das batalhas espirituais que o cercam e permanecer valente diante das adversidades. A Bíblia avisa que o seu adversário ronda como um rugido leão, buscando a quem ele possa devorar. Reconhecer a existência de guerra espiritual além do reino natural é fundamental. Como escolhido, você inevitavelmente encontrará tais batalhas. Você com armas espirituais para a guerra, ele entende que o inimigo tentará impedir seu propósito divino e preparou você para permanecer firme quando esses desafios surgirem. Portanto, ancorar-se na palavra de Deus torna-se essencial, ela serve como sua âncora firme durante as tempestades da vida. Cultive um relacionamento profundo e íntimo com Deus, dedicando tempo ao estudo de sua palavra, praticando oração fervorosa e meditando em suas promessas. Manter a sua fé inabalável na confiabilidade e na onipotência de Deus é crucial. Confie que sua presença o guiará infalivelmente ao longo do caminho que Ele ordenou para você, mesmo durante as provações mais difíceis. Confiar unicamente na orientação de Deus é indispensável para o escolhido, pois Ele poderá dar instruções em épocas específicas. Confiar na sua própria força ou compreensão é inadequado para cumprir as atribuições de Deus. Busque a sua orientação e assistência em todos os empreendimentos, preparando-se para as provações e tentações inevitáveis que acompanham o chamado divino. A adversidade não é incomum para os escolhidos por Deus. Cada exemplo bíblico, desde Abraão suportando grandes provações até José perseverando através de dificuldades, ilustra que os desafios são parte integrante da jornada de fé.
Considere as provações como distintivos de honra, semelhantes aos usados pelos guerreiros vitoriosos. Além disso, disciplina-se para domar seu apetite. Reconheça que o inimigo trabalha incansavelmente para inviabilizar as bênçãos de Deus, apelando para as suas vulnerabilidades. Reflita sobre a tentação de Jesus no deserto. O inimigo mirou estrategicamente a fome de Jesus após um jejum prolongado, oferecendo tentações que poderiam facilmente tê-lo atraído. Da mesma forma, o adversário emprega estratégias astutas para tentá-lo nos momentos mais fracos. Portanto, a vigilância e a sensibilidade aos ataques espirituais são cruciais. Lembre-se, Deus sempre fornece uma maneira de escapar em meio à tentação, não para fugir dos desafios, mas para demonstrar sua fidelidade e capacitá-lo a resistir. Apoie-se em Deus inabalavelmente, confiando que Ele nunca irá sobrecarregá-lo além do que você pode suportar. Sua presença garante que você persevera em todas as provações, resistir ao impulso de ceder, como fez Esaú, perdendo seu direito de primogenitura em troca de gratificação imediata. Em última análise, como um escolhido que caminha no propósito divino de Deus, a sua jornada envolve vigilância espiritual, fé inabalável e confiança na orientação e força de Deus. Abrace cada desafio como uma oportunidade para se aproximar de Deus, sabendo que suas promessas e provisão são inabaláveis, permitindo que você triunfe sobre todos os obstáculos em seu caminho. Em Gênesis 25, 33, 34, lemos sobre Jacó e Esaú, onde Esaú, levado pela fome imediata, trocou impulsivamente seu direito de primogenitura com Jacó por uma tigela de ensopado de lentilhas e pão. A falta de autodisciplina de Esaú na gestão do seu apetite levou-o a dar prioridade à gratificação temporária em detrimento do significado a longo prazo do seu direito de primogenitura. Este momento tornou-se crucial quando Esaú, no seu desrespeito pelo que era sagrado, perdeu o seu direito de primogenitura e as bênçãos a ele associadas. Suas ações servem como um alerta, destacando a importância do autocontrole e da previsão, especialmente para os escolhidos por Deus. Como escolhido que anda no propósito de Deus, a discrição é fundamental. Aprender com os erros de outros, como Sansão, que revelou o segredo de sua força a Dalila, ressalta a necessidade de discernimento nos relacionamentos e de confidencialidade em relação às revelações divinas. A queda de Sansão resultou de sua incapacidade de reconhecer as verdadeiras intenções daqueles ao seu redor, levando à sua captura e perda de força. Da mesma forma, a divulgação prematura de informações sensíveis sobre o propósito divino pode ser um convite à traição e impedir os planos de Deus. Portanto, é essencial cultivar o hábito da discrição. Evite compartilhar detalhes íntimos de sua jornada com todos, especialmente nos estágios iniciais de sua tarefa. Em vez disso, cultive uma diligência solitária na preservação dos segredos que Deus lhe confia. Considere como você se comunica com Deus e o momento das revelações divinas, são momentos sagrados que devem ser guardados com sabedoria e discernimento. Reflita sobre a história preventiva de Esaú, cujo direito de primogenitura escapou devido à indiscrição ao compartilhar informações privilegiadas com Rebeca. Embora Esaú tenha sido originalmente escolhido para o direito de primogenitura, a sua falta de discrição levou à sua perda. Da mesma forma, esteja atento a quem você confia em relação aos mistérios e planos que Deus lhe revela. Nem todos podem compartilhar a felicidade genuína com seus sucessos, podem surgir ciúme e ressentimento, como pode ser visto na reação dos irmãos de José aos seus sonhos. Portanto, cerque-se de pessoas responsáveis que forneçam conselhos e apoio piedosos, salvaguardando a sua jornada e garantindo o alinhamento com o propósito de Deus. Acima de tudo, a obediência a Deus permanece inegociável para aqueles escolhidos por Ele. A dedicação para seguir suas instruções é crucial, pois a desobediência pode desqualificar alguém para cumprir a agenda de Deus. Confie no Espírito Santo para orientação e força em cada decisão e ação, sabendo que Ele capacita aqueles que sinceramente procuram andar em obediência. Concluindo, adotar a discrição, aprender com os exemplos bíblicos e obedecer firmemente aos mandamentos de Deus são fundamentais para navegar no caminho de um escolhido. Ao cultivar essas virtudes, você garante o alinhamento com a vontade de Deus e se protege contra armadilhas que possam atrapalhar sua missão divina. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti com o coração cheio de gratidão e louvor. Você me mostrou muita bondade ao longo da minha vida, guiando-me com sua mão amorosa e revelando sua providência em cada passo da minha jornada. Sou grato pelas dicas que você me deu em relação ao seu propósito divino para minha vida. Sua misericórdia me concedeu acesso à sua presença, e reconheço seu perdão por minhas deficiências e a força que você fornece para seguir seus caminhos. Senhor Jesus,
Estou profundamente grato por você ter me escolhido e me redimido através do seu precioso sangue, concedendo-me um lugar no seu plano divino. Eu me entrego à sua vontade. Deus Pai, peço forças para suportar os processos que me prepararão para os planos que você ordenou para mim. Ensine-me a perseverar e a confiar em você quando os desafios parecerem esmagadores. Conceda-me sabedoria para discernir sua orientação em meio às provações e capacite-me, por meio do Espírito Santo, para permanecer sensível à sua voz. Que a sua palavra seja minha meditação diária e o padrão pelo qual vivo. Ajude-me a me alinhar com seus propósitos e a me submeter à sua liderança e instruções sem hesitação. Senhor, oro por discernimento para reconhecer e me distanciar de quaisquer relacionamentos ou influências que não se alinhem com a sua vontade para a minha vida. Sustenta-me com seus braços amorosos, lembrando-me de sua presença e amor inabalável em tempos de provação. Pai, desejo maximizar este período de preparação, permitindo que você me molde para a sua glória. Ajude-me a suportar e a lembrar que você está sempre comigo, guiando-me para o cumprimento do meu destino de acordo com a sua perfeita vontade. Obrigado, Senhor, por seu amor inabalável e por me escolher para ser um vaso de suas bênçãos e luz neste mundo. Que minha vida seja um testemunho de sua graça e poder. Em nome de Jesus, amém. Levar a sério esse chamado divino significa abraçar o treinamento e a preparação que Deus fornece para equipá-lo para sua missão. Essas épocas são oportunidades para crescimento e transformação de caráter, solidificando sua identidade em Cristo à medida que você aprofunda sua comunhão com Ele. Comprometa-se com uma vida justa e buscar continuamente a orientação de Deus, sabendo que Ele dirige os passos de seus escolhidos. Se esta mensagem ressoa em você, curta, comente e inscreva-se. Continuemos caminhando juntos no propósito de Deus.